Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre empregos aqui no Canadá, que nós queremos passar a nossa experiência para vocês. Mas antes de tudo, você precisa pensar um pouco se realmente você está disposto a talvez trocar a sua área de atuação do Brasil para cá. Para nós não era um problema, inclusive para mim. No Brasil eu já trabalhei de tudo um pouco, desde entregar panfleto na rua, como Uber, até professora universitária. Então eu não tinha problema, isso não era um ponto para mim. Se fosse necessário, o importante era tentar se sustentar e pagar as contas o mais rápido possível em dólar e não usando o real, né? O dinheiro que a gente tinha lá no Brasil. Então, para esse vídeo, eu vou falar como eu consegui a vaga, o que faz mais ou menos nesse emprego. E não tenho também problemas em falar o quanto eu ganho por hora. Vou falar um pouquinho o que para mim é um ponto positivo e um ponto negativo dessa área de trabalho aqui que eu tenho experiência no Canadá. Desde que eu cheguei aqui, eu já passei por 4 áreas de atuação, 4 áreas diferentes de trabalho. Então, eu vou falar a minha experiência em um emprego de cada uma dessas áreas. Então, eu vou passar a minha visão de cada vaga e o que eu faço. Então, o que eu fazia em cada vaga de emprego. Quando eu cheguei aqui no Canadá, nós chegamos mais ou menos numa sexta-feira. Na próxima terça, eu já consegui um emprego numa empresa que presta serviços de limpeza. Eu busquei essa vaga através de grupos de Telegram para brasileiros. Então, se você entrar lá no Facebook, nas milhares de páginas que tem brasileiros em X cidade, tá? No caso, brasileiros em Toronto. Você vai encontrar lá links de grupos que podem te ajudar. E dentro desse grupo surgiu essa vaga, me candidatei e tudo certo. Aqui eles levam muito em consideração a experiência que você tem naquele emprego. Então, se você já tem uma experiência canadense naquela função, você recebe um pouco mais. Se você não tem essa sua primeira experiência, você vai receber o mínimo que eles pagam. Então, o meu primeiro serviço aqui foi prestar serviço de limpeza em um centro comunitário. Era um centro comunitário chinês e eu fui até lá e com outro grupo de meninas, nós fomos contratadas para limpar esse centro comunitário. Naquele dia eu trabalhei em torno de 6 horas, das 9 até umas 2h30, 3 horas da tarde, e eu ganhei o equivalente a 115 dólares, mais ou menos 19 dólares por hora. Foi a minha única experiência com faxina. Por quê? Um dos pontos negativos é eu não tive contato nenhum com inglês. Quando você muda de país, um dos meus objetivos, pelo menos, é melhorar o meu inglês. E trabalhar nessa área de faxina, eu vi que talvez eu não teria contato. E não é um ponto que eu vim buscar aqui. O ponto positivo de trabalhar nessa área é que normalmente ganha-se muito bem. Então, o salário mínimo aqui da província é 15,50, mas eu ganhei 19 dólares a hora. Então, um pouco a mais do que seria o mínimo, mesmo sem ter experiência com faxina aqui no Canadá. Depois disso, continuando a pesquisar outros empregos, e eu encontrei uma vaga para trabalhar como caixa no Dollarama aqui em Toronto. Para quem não sabe, Dollarama é tipo uma loja de R$1,99 do Brasil, e eu fui contratada para trabalhar como caixa. Enviei na mesma semana que eu fui trabalhar, né? Eu cheguei na sexta, na terça eu fui trabalhar com faxina. Na quinta eu já consegui uma entrevista para trabalhar, né, no Dollarama. Entrevista tudo certo, sexta-feira já comecei. Então, em menos aí de 15 dias eu já estava registrada, vamos dizer assim, né, com contrato assinado para trabalhar no Dollarama aqui em Toronto. No Dollarama eu trabalhei 4 dias.
mas já vou explicar por quê. Primeiro que eu fui contratada como part-time. Part-time seria um meio período. Mas o meio período, diferente do Brasil, não é você trabalhar 6 horas por semana, mas sim o total de horas que você faz na semana. Então eu fui contratada como part-time. Então eu já iria trabalhar de uns 4 dias na semana. E também eu não iria fazer muitas horas, em torno de umas 6 horas, o que me enquadra como part-time. No Dollarama eu ganhava 15 dólares a hora. Depois que eu trabalhei no Dollarama, a província aumentou 50 cents no salário mínimo. Então naquela época o mínimo era 15 dólares, então eu ganhava 15 dólares por hora para trabalhar lá no Dollarama. O ponto positivo de trabalhar no Dollarama é que eu acabei ganhando mais vocabulário, porque eu ficava na função do caixa e eu tinha muito contato com as pessoas, com os clientes lá. E principalmente eu aprendi mais sobre a moeda daqui, mas tinha também muitos pontos negativos. Eu não poderia desenvolver uma grande conversa assim com o cliente, porque quem já foi no Dollarama sabe o quão corrido é, às vezes do nada monta ali uma fila enorme e eu tinha que atender, às vezes ficava só eu no caixa, eu tinha que atender todo mundo o mais rápido possível. Então tinha dias que eu só falava, olá, você quer uma sacola? Ficou tanto, vai ser cartão ou dinheiro e tenha um bom dia. Mas até aí, tudo bem. Outro ponto negativo, eu tinha um break de 15 minutos e tinha o meu almoço de 30 minutos. O almoço não era remunerado, então isso depende da empresa. Tem empresa que paga os seus 30 minutos. Depois de 6 horas de trabalho você é obrigado a fazer. Tem empresa que paga, tem empresa que não paga. E os 15 minutos que eu tinha de break também era pago pela empresa. Só que, durante o período que eu estava lá trabalhando, eu não podia ficar com garrafinha de água. Porque como eu ficava no caixa, eles têm medo que derrube água, alguma coisa ali no sistema e prejudique, né? Então eu não poderia ficar com garrafa de água. Isso faz com que eu não pudesse sair do meu ponto para ir beber água, só no meu horário de break e no meu horário de almoço. Isso também acontecia com a questão de ir ao banheiro. Eu só tinha esses dois horários para ir ao banheiro também. E às vezes era 2:30 da tarde, eu não tinha almoçado ainda, não tinha feito meu break de 15 minutos, não tinha bebido água e não tinha ido ao banheiro. Então, enquanto eu estava ali trabalhando no Dollarama, como qualquer pessoa normal, a gente vai procurando algo a mais e algo melhor pra gente, né, evoluir. Quando eu estava no Brasil, eu comecei a seguir pessoas, né, seguir perfis no Instagram, que fossem da minha área, então pessoas que trabalham aqui com isso, né? Eu era fisioterapeuta no Brasil, então eu buscava uma vaga de fisioterapeuta assistente. Aqui não precisa validar o diploma para trabalhar nessa área, só se eu fosse trabalhar como fisioterapeuta, aí sim. Então, depois de fazer esse network, eu conheci uma físio brasileira aqui no Canadá que já trabalhou nessa clínica. E ela me mandou uma mensagem: olha, tem uma clínica em tal lugar precisando de physio assistant. Mandei meu currículo, agendamos uma entrevista e fiz a entrevista. Eu saí do Dollarama, fui fazer a entrevista. Depois ela já me mandou mensagem para mim falando que eu estaria contratada. Então, quando eu vi essa oportunidade de trabalhar dentro do NOC, apesar que eu ia ganhar menos, ia trabalhar menos horas e eu ia ganhar 50 centavos a mais do que eu já ganhava no Dollarama, então eu não pensei duas vezes. Era um trabalho na minha área, era um trabalho no NOC, então vou trocar de emprego. Inclusive, eu trabalho ainda nessa clínica, é um emprego part-time. Eu trabalho segunda e quarta, dá em torno de 7 a 8 horas de trabalho. Então dá aí 14, 15 horas na semana e eu ganho 16 dólares por hora. Basicamente, uma physio assistant auxilia a fisioterapeuta.
Então, a físio, ela tem o contato inicial com o paciente, diferente do Brasil, né? Aqui eu percebi, pelo menos nessa clínica, as físios que eu acompanho, elas não colocam tanto a mão como a gente coloca no Brasil. Elas passam os exercícios para o paciente fazer em casa, depois de uma semana ele volta e ela pergunta: ah, você fez? Melhorou? Deu certo? Piorou? E o paciente vai lá, depois dessa avaliação com a físio, ela fala para nós: ah, você vai fazer ultrassom, ou você vai fazer outro tipo de corrente, TENS, enfim. Ela que passa a conduta para você fazer, mas isso depende da clínica. Tem fisioterapeutas, tem clínicas que te dão mais ou menos autonomia durante o atendimento. Nessa clínica eu consigo aplicar aparelhos e fazer alguns exercícios com o paciente. Além disso, eu tenho funções administrativas, como buscar o paciente na recepção, levá-lo até a sala, instruí-lo quanto à próxima sessão, organizo as fichas, né, os prontuários. Sempre um dia antes eu organizo os prontuários do próximo dia. Durante os atendimentos, nós vamos guardando os prontuários dos pacientes que já foram atendidos, imprimo fichas, né, tiro xerox de algum exame, entrego ficha para o paciente preencher, assinar, né, toda essa parte burocrática da sessão. Tem a recepcionista, mas às vezes ela também joga um pouco dessa função para nós. E também eu tenho serviços de limpeza, então tenho sempre que manter a clínica organizada. A cada atendimento eu higienizo todo o box, né, toda a sala ali que o paciente foi atendido e os equipamentos que ele usou. Nós também usamos bastante toalha para fazer bolsa de gelo, de calor, muito travesseiro, então eu sempre tenho que lavar, colocar para lavar, colocar na máquina esses itens, então a lavanderia é o tempo todo, não para. Tiro da máquina, boto na secadora, tiro da secadora, tenho que dobrar, então eu faço tudo isso no período das minhas 7 horas de trabalho. Os Physios Assistants sempre dá uma olhada no banheiro, ver se tá faltando papel para secar a mão, papel higiênico, se tá ali sujinho, a gente tem que também dar uma organizada. Pontos positivos. Sem dúvida alguma, minha área de atuação, eu me sinto mais confortável, meu vocabulário nessa questão, né, da fisioterapia aumentou muito. Também conta pontos para a imigração. E como pontos negativos, que apesar de eu estar na minha área, existem, e o trabalho é bem corrido. Normalmente eu passo essas 7, 8 horas em pé. Às vezes eu almoço em pé. Como eu falei aqui anteriormente, os 30 minutos depende muito da empresa. No dia da entrevista, ela me disse que eu estaria à vontade para a hora que tivesse uma folguinha entre um paciente e outro, ir lá comer alguma coisa na cozinha, não tinha problema nenhum. Porém, não tem folguinha entre um paciente e outro. Às vezes eu tenho que almoçar de pé, às vezes meu almoço é dividido, é parcelado, porque eu estou comendo, o paciente chama ou a físio chama, e daí eu tenho que ir lá. E também é uma área que ganha pouco, né? Eu ganho quase o salário mínimo, ganho 50 centavos a mais. Então, apesar de ser na minha área, eu ganho pouco por não ter essa experiência prévia com isso aqui no Canadá. E como eu só trabalho 2 dias nessa clínica, comecei a procurar outro emprego para preencher os meus outros dias da semana e preencher, né, meu salário, que a gente precisa ganhar um pouquinho mais, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses, para conseguir pagar as contas aqui. Também volto à questão do network. No Brasil, eu trabalho com pesquisa desde 2012, que foi meu primeiro projeto de pesquisa como voluntária, voltada para fisioterapia. Então, eu sempre gostei dessa área mais acadêmica, dessa área científica. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz especializações no Brasil. E durante toda essa minha trajetória, eu consegui fazer muitos vínculos, e inclusive as pessoas que têm esses vínculos comigo têm vínculos com outras pessoas, e uma delas estava aqui em Toronto. Esse foi um dos motivos também pelo qual a gente decidiu vir para cá, né? A gente imaginou que fosse mais fácil
talvez eu consegui voltar, né, para minha área de atuação aqui por conta desse network. Então, a minha orientadora no Brasil, ela fez o pós-doc dela aqui e ela foi a minha ponte entre a professora aqui da Universidade de Toronto. Fiz uma entrevista, na verdade, ela me mandou um e-mail falando que a gente ia bater um papo, conversar. Cheguei lá, ela tinha uma prancheta com 10 perguntas para me fazer e eu realmente não estava preparada para isso, porque como eu já falei também, meu inglês estava totalmente travado, morria de medo de falar errado e eu sentia, talvez, ainda sinto, né, a vergonha de errar e é uma das coisas que a gente não pode ter, mas eu ainda tô trabalhando isso dentro de mim para tentar melhorar. Fiz então essa entrevista enorme, ela me apresentou o laboratório, me apresentou os alunos que estavam lá e o que provavelmente eu iria fazer se eu fosse contratada, mas por conta do meu inglês, ela não me deu a vaga de pós-doc, que era o que eu queria, na verdade. Mas aqui, diferente do Brasil, tem uma vaga de assistente de pesquisa. No Brasil, a gente sabe como a pesquisa não é valorizada e aqui é muito, muito valorizada mesmo. Inclusive, existem assistentes de pesquisa. E foi essa vaga que eu consegui por agora e eu tenho um contrato de 6 meses com a universidade. Depois dessa entrevista, ela me pediu ainda referências, tive que escolher 3 pessoas para que ela pudesse entrevistar, perguntar sobre mim, sobre a minha carreira acadêmica no Brasil e se realmente eu teria condições, né, de participar do laboratório, do grupo de pesquisa dela. E deu tudo certo e consegui a vaga. Como eu estava assim com a cabeça bem aberta, tudo que viesse para mim era lucro realmente. Ela falou para mim, olha, você não tem experiência, seu inglês não é tão bom, então você vai receber menos, né, do que você receberia, né, em outras condições. Eu falei, tá, tudo bem, né, tipo, menos que 15,50 não seria. Ela falou, então você vai receber 24 dólares a hora. Aí não consegui nem disfarçar a minha cara, né? Falei, não, tá, tudo bem, tá ótimo. E eu saí de lá assim, muito, muito feliz, muito emocionada, porque fazendo minhas contas a gente já ia conseguir pagar todas as nossas contas aqui no Canadá, né? Então foi aí que realmente a nossa vida começou a estabilizar. Então por isso, estudem inglês. Eu acho que antes até de você fazer o seu network, estude inglês e venha realmente preparado para a área. Foque muito na área que você quer trabalhar, estude o vocabulário daquela área, porque uma das coisas que ela falou para mim, você consegue se comunicar no dia a dia, mas aqui dentro do laboratório nós usamos vocabulários específicos, o que talvez seja uma dificuldade para você. E realmente, hoje eu evolui muito, mas tô longe de estar perfeita mas no futuro ainda vou tentar a minha vaga de pós-doc. Então, como eu disse, eu trabalho nos outros 3 dias da semana. Então, na clínica eu trabalho segunda e quarta. Na faculdade eu trabalho terça, quinta e sexta. Eu trabalho 8 horas por dia lá e ganho 24 dólares por hora. Também, por conta de ser 24 horas, né, na semana, também é considerado um emprego part-time. E o que um assistente de pesquisa faz? Basicamente, eu ajudo os alunos que estão desenvolvendo suas pesquisas. Eu não tenho uma pesquisa própria, eu auxilio eles. Então, eu ajudo na busca de artigos, na formatação dos dados, na extração dos dados, auxilio o laboratório, organizo o laboratório antes de começar a pesquisa, ajudo durante a pesquisa na coleta de dados, a colocar eletrodos, a fazer questionamentos durante a pesquisa, né, para o participante. Higienizo os itens usados também depois da pesquisa. Enfim, toda essa parte de auxílio mesmo, né, essa parte de por trás o assistente de pesquisa que está presente. Ponto positivo, eu
amo estar nessa área e, para ser sincero, eu gosto muito mais da área de pesquisa do que da área clínica, de atender como físio. E além de ser um emprego no NOC, de eu estar ganhando razoavelmente bem, apesar de ser o mínimo que se paga para essa função, para mim está perfeito por enquanto. E além do que, eu tenho contato com alunos do mundo inteiro, dos 4 cantos do mundo, literalmente. O meu vocabulário aumentou muito, e eles têm muita paciência comigo também quando eu não entendo alguma coisa. A gente se comunica, a gente faz se entender, e isso para mim foi a melhor parte. A vivência com essas culturas diferentes e o aprendizado de diferentes lugares do mundo. Eu tinha uma visão de pesquisa fechada, que era o que eu conhecia do Brasil. E aqui não. Aqui eu consigo ter um pouquinho de cada região do mundo e também a pesquisa aqui no Canadá. Pontos negativos, não preciso nem dizer que foi o meu inglês, porque se meu inglês fosse melhor, eu com certeza estaria fazendo um pós-doc e não trabalhando como assistente de pesquisa. Eu teria o meu próprio projeto, estaria ganhando mais como pós-doc, com certeza, mas eu não tenho do que reclamar. E agora eu tenho aí trabalho de segunda a sexta em 2 empregos na minha área, 2 empregos no NOC e ganhando aí o que eu falei para vocês. Vou deixar aqui um site para vocês procurarem a média salarial de cada função. E também, se vocês quiserem que eu comente um pouco mais sobre cada área, deixa aqui nos comentários que daí eu faço um vídeo específico sobre cada área de atuação, que muita gente tem curiosidade, muitos fisioterapeutas já me procuraram para conversar um pouquinho como está sendo a minha experiência aqui. Mas nesse vídeo eu quis trazer um panorama geral e nos próximos a gente vai discutindo um pouquinho mais sobre essas áreas de atuação aqui e a gente vai dando também os nossos upgrades. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que ajuda muito e também, né, ativar o sino para você receber aí as notificações e os próximos vídeos que estão por vir. O próximo vídeo provavelmente será o Fernando contando sobre as experiências dele aqui. E a gente também quer mostrar para vocês como procurar um emprego, os sites que a gente usa, os locais mais fáceis e como estruturar o seu currículo também, que deu super certo para nós e a gente gostaria que desse certo para vocês também. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.